Olá, meu nome é Daniela, direto do canal Falando sobre TEA com Vivi Santos e amigos, e hoje vou entrevistar nossa amiga Angélica Santos. Ela é mãe e familiar de autista, é ativista na causa autista na cidade de Tapetinga, na Bahia, é formada em pedagogia pela Unicesumar, é especialista em autismo. E a minha pergunta é, Angélica, como você aplica a psicopedagogia para pessoas atípicas? Oi, Daniela. Bom dia, boa tarde ou boa noite, que eu não sei que horas que vocês aí do outro lado vão estar assistindo esse vídeo. Como Daniela falou, eu me chamo Angélica, eu sou mãe de Ismael, autista, com 9 anos, nível 2 de suporte, e familiar, ativista na causa do autismo, formada em psicopedagogia. A psicopedagogia, ela tem uma abordagem de intervenção na questão de indivíduos, né, não só autistas, mas TDAH e qualquer que seja outro déficit cognitivo. A abordagem da psicopedagogia, ela é justamente traçar estratégias para o indivíduo que tem alguma necessidade educacional. Então, a abordagem, ela vem com esse intuito, vem também com o intuito de busca diagnóstica, né, o indivíduo em ambiente escolar, ou quer seja qualquer outro ambiente, né, o aprendiz, no modo geral, e eu sou psicopedagoga institucional, clínica e hospitalar, então em todos os ambientes existem pessoas que têm uma certa defasagem na maneira de aprender. E aí a gente precisa entender o porquê esse indivíduo não aprende e criar estratégias em cima daquela defasagem para que a pessoa ela consiga aprender do jeitinho dela, né? Na verdade, quando a gente fala sobre psicopedagogia, ela estende um leque muito amplo, porque o psicopedagogo ele é aquele profissional que atua junto ao pedagogo e ao psicólogo. Então, fez essa junção de psicopedagogo, porque tanto ele atua com a parte educacional, criando estratégias, né, para o indivíduo, para aquele aluno que tenha uma certa dificuldade do aprendizado, quanto também ele cria estratégias e manejos na questão do comportamento do indivíduo, na questão da conduta do profissional que atende crianças e adolescentes e pessoas em ambiente escolar com algum tipo de déficit. O psicopedagogo atua também em hospitais, onde se estiver ali crianças, indivíduos internados e precisar de recursos pedagógicos e psicopedagógicos para continuar os estudos, e se o hospital ele tiver esse profissional, essa internação ela se torna um pouco mais leve para esse indivíduo através de atividades adaptativas no contexto ali daquela situação. Então, o psicopedagogo ele pode atuar também auxiliando professores em sala de aula. E assim, a maternidade atípica, ela me tirou um pouquinho do âmbito de trabalho, né, do ambiente fora de casa.
Eu sou uma dona de casa, eu cuido do meu filho, eu tenho todas as demandas com ele. Porém, a psicopedagogia, ela é, assim, uma profissão que eu me dedico e que quero cada vez mais contribuir com as pessoas utilizando o manejo. Que conselho, que orientação você dá para as mães que convivem com a condição atípica dos seus filhos e enteados também, e alunos, se caso for professora? Qual conselho, qual recomendação você dá para as mães? Bem, eu vou fazer um breve resumo para tentar explicar um pouquinho sobre, de fato, quem é a Angélica e como tudo surgiu. Na verdade, eu acredito que Deus ele já havia me escolhido desde o princípio. Eu digo que ele já havia me escolhido porque eu fui criada por meus avós maternos e por 2 tios. Um tinha esquizofrenia, o outro certamente ele foi um autista não laudado, que também tinha suas especificidades e mesmo assim esses tios é que me criaram. Então, a minha família, ela já tinha pessoas, né, com necessidades especiais. Como a gente sabe que o autismo é um transtorno genético, e aí a gente veio, depois que o meu filho nasceu, a gente veio a detectar o autismo nele. E a minha enteada, que é Sara, uma adulta com autismo, ela sempre teve ali, né, o autismo nela, porém nunca foi diagnosticado, nunca foi feito testes avaliativos. Só depois do diagnóstico no meu filho é que a gente veio buscar o diagnóstico para Sara e, em consequência, para a filhinha dela, Elisa. Então, eu sempre busquei conhecimento. Eu acho que, e sempre falo isso para as mães, a gente precisa observar uma condição e a gente precisa buscar conhecimento sobre aquela determinada condição. O que tornou a Angélica ser uma estudiosa, uma pesquisadora na causa, foi justamente buscar as respostas dos comportamentos que o meu filho passou a apresentar, a buscar as respostas que eu, como mãe, eu precisava ter. Que de alguma forma eu sabia que o conhecimento é quem ia me proporcionar essas respostas, que eu ia poder ajudá-lo e ajudar também outras crianças, outros indivíduos com autismo ou com qualquer outra necessidade de algum tipo de necessidade. Então, assim, na verdade, a abordagem psicopedagógica já estava na mamãe aqui, porque eu sempre criei vários trabalhos, eu sempre fiz várias intervenções em casa com meu filho. Eu alfabetizei ele em casa, na época da pandemia. Ele é uma criança que ele lê e escreve. Então, assim, ao longo desses 8 anos, né, que ele foi diagnosticado precoce, ele tem 9 anos hoje, então ao longo desses 8 anos, eu tenho me dedicado 100% da minha vida para cuidar, para ajudar. E assim, toda a experiência, né, tudo que a gente vem fazendo, eu participo de workshops, de simpósios, tudo sobre o autismo que a gente consegue participar, a gente
participa, sabendo que cada vez mais o conhecimento ele vai nos dar, vai nos proporcionar forma de manejos para atender a necessidade de cada um deles. Então, cada um ele é único, né? O autismo ele é único em cada um, e eu consigo lidar com todos eles, com todos os três, né? Que são três, de igual forma, porém respeitando cada um. Como você concilia o seu tempo como mãe e como psicopedagoga no seu trabalho e como ativista? Como você faz para se organizar? Bem, Daniela, na verdade, eu estou desempregada. Na verdade, a palavra nem é essa, né? No momento, eu não estou atuando como psicopedagoga, porém, eu atuo de forma voluntariada. Eu me coloco também nessa posição de voluntária, porque, como eu disse no vídeo anterior, a gente tem um grupo de familiares no qual a gente acolhe novas famílias que chegam para nós de crianças com diagnóstico de autismo. E aí a gente acolhe essas famílias, e quando eu acolho uma família com uma criança, vem uma mãe, uma família para a gente totalmente perdida na questão de como agir, o que fazer, de onde procurar, do que buscar. A gente atende também via online familiares que vêm para a gente com alguma hipótese diagnóstica, e aí a gente consegue encaminhar essas famílias, a gente consegue ajudar essas crianças, mesmo via online, né? E a gente consegue dar um norte para essas mães, né? A gente aqui na Bahia dá um norte porque você consegue nortear certinho ali aquela família, aquela criança. Então, para mim, isso é muito gratificante, porque fazer o bem ele é importante, né? E quando a gente é ativista, quando a gente lida com uma causa que é tão nobre, é tão sensível, a gente precisa ter muito respeito com as pessoas, a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Como eu sou analista comportamental, eu percebo às vezes que também tem mães que chegam que tem também ali uma necessidade especial, que a gente precisa ter um jeitinho de conversar e de tentar entender também aquela mãe, aquela família. Na verdade, eu acho que o ativismo ele faz um compilado com o social. Quando a gente trabalha voluntariamente em prol de trazer melhoria para as famílias, para pessoas que a gente nem conhece, né? Porque existem pessoas do país inteiro que entram em contato comigo, que entram em contato com a gente, que eu talvez nunca vou conhecer essas pessoas pessoalmente, mas de alguma forma eu pude, com a minha experiência de vivência, de profissional, de mãe, de ativista, de irmã, que eu também tenho uma irmã autista com 27 anos, a Yasmin, de madrasta, né, na condição de ser mãe especial de Sara e também de Elisa. Então, assim, eu me sinto agraciada por Deus por ter essa oportunidade de lidar com um público tão especial, que é o público autista, que é o público da neurodivergência. E é isso, eu acho que ser ativista é você olhar para o seu próprio filho e falar assim, eu estou fazendo algo aqui por uma criança que poderia ser o meu próprio filho. Eu estou fazendo o bem para uma outra criança que esse mesmo bem que eu quero para o meu filho é o que eu vou proporcionar para o filho do próximo.
para a criança que está do outro lado. Então, assim, é extremamente gratificante ser uma pessoa com uma bagagem de formação, um conhecimento de causa e poder fazer o bem e somar na vida das outras pessoas. É isso que a gente faz. Bom, o nosso ativismo, ele começa na PAI. Nós temos um grupo de mães, de familiares de autistas chamado Vamos Falar sobre Autismo. E foi através da PAI que nós começamos a entender que eu não estava só. Assim que o meu filho foi diagnosticado, a gente foi para a PAI e através da PAI eu comecei a entender que eu não estava sozinha, porque quando a gente pega um laudo diagnóstico, quando a gente recebe o diagnóstico de um filho, a gente fica perdida, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Eram muitas informações numa cabeça só, e aí eu estava completamente perdida. E chegando na PAI, eu fui acolhida, ele foi acolhido, e aí eu comecei a conhecer outras mães, entender que eu não estava só, que tinha outras famílias que passavam pelo mesmo. E nos reunimos, juntamos 5 mães e iniciamos o ativismo na causa aqui na minha região. Há 8 anos atrás, não tinha todo esse boom diagnóstico. E ali, mesmo assim, já estava começando a vir novas crianças sendo laudadas, e a gente percebia que tinha demandas que precisava ter pessoas à frente dessas demandas para tratar com prefeitos, com vereadores, com secretários. E assim a gente iniciou uma linda jornada. Não foi só eu, não só eu de ativista aqui na minha cidade, mas um grupo de mães, que se juntou em prol da causa autista aqui em Itapetinga e em toda a região, porque a PAI aqui da minha cidade, ela acolhe familiares de 15 regiões em volta aqui, 15 cidades, microcidades em volta aqui da minha cidade. E quando começamos esse ativismo, a gente deu força para outras mães de outras cidades a terem também essa mesma força, e assim a gente foi conquistando muita coisa, a gente foi ganhando espaço, Hoje, em minha cidade, a inclusão nas escolas, ela acontece, ela existe de fato, porque lá atrás a gente começou a se ajudar. Então, assim, o ativismo, ele, na minha opinião, ele vem para a gente poder promover, promover e provocar novas ideias, promover novas ações voltadas ao autismo, que foi aqui no meu caso, na minha região, A gente precisava se mobilizar em prol de uma causa, e aí a gente foi se ajudando, e temos um grupo de mães que elas são assim extremamente engajadas, A gente não faz nada só, mas no 2 de abril, todo ano, a gente faz a nossa campanha em conscientização do autismo. Sempre que tem algo referente ao autismo, a gente está ali participando. E eu sempre digo que quando uma mãe ela é ativista numa causa, e quando a gente conquista algo, não são só os autistas que são os beneficiados. Todo grupo de pessoas
portadores de deficiência, de alguma forma, ela também se beneficia, né? Hoje eu não sou ativista só na causa autista, e sim eu sou ativista para todos aqueles que têm alguma deficiência, que são portadores de deficiência e que pode contar com a gente sempre. É isso. Obrigado, Angélica. Obrigado, Vivi. Pessoal, vocês que assistiram, obrigado vocês. Deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo. E eu gostaria de agradecer a você, Daniela, a Vivi, por proporcionar para mim essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês, e a todos os espectadores aqui do canal, sigam aí, se inscrevam, vamos compartilhar informação, vamos compartilhar para que mais famílias, para que mais mães, para que chegue também mais autistas, que a gente sabe que, assim como a nossa amiga Vivi, ela, além de ativista, ela é atípica também. Vamos compartilhar a informação, e qualquer coisa que precisar, estou por aqui, vocês sabem onde me encontrar, e para mim foi um prazer falar com vocês, e espero que a gente se encontre em uma outra oportunidade. Um beijão, pessoal, muito obrigada, até mais, um abraço. A mãe é aquela que faz o filho ser capaz de viver com alegria, superando cada dia através das terapias. E essa tem o processo da dor, mas todo dia é vencido pela força do cada dia através das terapias. E essa tem o processo da dor.